Bom dia, então, meu nome é Rodrigo, eu tô aqui hoje para dar uma explanada na Palavra de Deus. Eu acho assim muito importante a meditação matinal. A gente está colocando coisas boas dentro da nossa mente e é como a contabilidade, né? Um débito e crédito, né? Para cada débito um crédito. Então eu entendo que a cada momento que você insere uma coisa boa no seu coração, vai tirando espaço para coisas ruins, como diz a palavra. O bom homem do seu bom tesouro tira boas coisas. Então, assim, para tirar boas coisas de nós, nossas vidas, a gente precisa ter coisas boas dentro de nós. Por isso que eu creio que a palavra vem dizer assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porque se a gente não ouvir, a gente não vai saber, não é? Porque tem que haver quem pregue, precisa haver quem fale, precisa haver quem explique, para que assim a gente possa conhecer, né? Então hoje eu queria dar uma explanada apenas um pouco assim, uma introdução ao livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Que é um livro que tem uma conotação assim. Jeremias, ele foi um profeta que dizia e explicava o que ia acontecer com Jerusalém, lá com a vinda do norte, do povo de Nabucodonosor, da Babilônia. E ele explicava para o rei da época, né? E ele explicava que a cidade ia ser tomada, né? E na época havia um ministério lá, meio falsário lá, que dizia o contrário, né? Então, enquanto ele vinha e dizia que a cidade ia ser tomada, ia ser levada cativa, o, o outro, o sacerdote, os profetas, eles viam e falavam o contrário para agradar lá a realeza, os príncipes, né, que na verdade já tinham se desviado da vontade de Deus, estavam seguindo fazendo apenas as suas próprias vontades. Então, assim, o livro de Lamentações já é quando ocorre essa retirada do povo, né, quando Judá é tomada lá em Jerusalém por ser a sede espiritual da capital do governo de Israel, né? Ali a gente lembrando que teve a divisão de duas nações, né? Ali quando Salomão pecou, né? Lá atrás, deu o filho de Davi, Salomão, ele pecou. Então Deus disse que o reino dele ia ser passado para o seu servo, né? Então aí houve a divisão. Jeroboão, né? Ele ficou com 10 tribos, né? E aí ficou Roboão, filho de Salomão, ficou com duas. Então o que aconteceu? Reino Norte e Reino Sul. Então aqui a gente está falando de Judá, né? Que seria o pertencente às duas tribos, né? Então o que houve? Houve o seguinte: é, por ser lá o local de adoração, a cidade onde eles iam levar os sacrifícios, as ofertas de tempo em tempo, né? Chamada Sião, né? Jerusalém. Então houve uma grande tristeza. A gente vê uma nota de melancolia. É um livro poético, né? Ele vem escrito assim de uma maneira muito bonita, né? Muito simbológica ali. A gente percebe pela escrita como que Jeremias ele era delicado nas palavras dele, nas associações dele, embora ele estivesse falando de uma coisa assim muito terrível, né? Então assim, a Lamentação ele é uma coleção de 5 poemas que se chora a destruição da cidade de Jerusalém. É mais ou menos 586 a.C. E quando o país tinha sido arrasado e o povo tinha sido levado prisioneiro. Embora esse livro sejam destacados acontecimentos tristes, há nele uma nota de confiança em Deus e uma esperança no futuro. Esses poemas são recitados pelos judeus com jejum e oração para se lembrar de todos os anos a assolação de Jerusalém. Então, assim, é interessante a gente saber, né? A palavra de Deus, ela vem contar a história do povo judeu, né? Então a gente vem lá do Jardim do Éden, foi toda uma descendência até chegar a Noé, até haver ali mais uma peneira com o dilúvio, né? Porque o ser humano sempre teimou em se afastar dos caminhos do Senhor, né? E servir ao sistema mundano, às suas próprias vontades. E aí o que aconteceu? Depois dessa peneira veio Deus eleger uma descendência. Então assim ela nasceu em Abraão, né? Por isso é tido como pai da fé, né? Por isso que na palavra diz lá que nós seremos filhos de Abraão, né? Por quê? Pela fé naquilo que ele creu. Lembrando que Abraão é antes da divisão das tribos, quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó. De Jacó descendeu os 12 filhos, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gad, Azer, Dan, Naphtali, José, Benjamim. De José, que foi aquele filho vendido para o Egito, né? Desse saiu Manassés e Efraim. E então assim, a descendência ela foi sendo preservada, mas ali o que acontecia? Deus estava querendo separar um povo que fizesse aquilo que ele queria que fosse feito, né? O que Deus queria a todo tempo era o quê? Gente obediente, gente que servisse os princípios, gente que escolhesse ele ao mundo, né? Por isso Deus ele valoriza tanto o arbítrio, né? Por isso que podemos pecar. Por isso que temos a liberdade para pecar, por isso que nós somos feitos em tanto quanto superiores aos anjos, porque para os anjos a salvação é loucura, eles veem Deus, então eles
não tem a concepção de querer fazer alguma coisa assim contrária ao que seja a vontade de Deus, porque eles estão vendo Deus em toda a sua glória. Nós precisamos de fé para imaginar a Deus, nós precisamos de fé para servir a Deus. Então assim, a gente é colocado num plano espiritual até um pouco acima. Por quê? Porque a gente faz o que quer e a gente pode escolher a não a Deus, né? Como assim, a exemplo dos anjos que caíram, né? Que seguiram com a terça parte ao anjo de luz, que na época, né, o adversário dele veio e foi transtornado e lançado em terra. Mas, tirando esse evento, o anjo, ele conhece a Deus em sua plenitude. Então, muitos trechos da Bíblia diz que ele encobre sua face. Muitas figuras angelicais mostram que ele coloca suas asas cobrindo o rosto, porque é o que? Uma figura de temor, porque eles estão vendo a grandeza que é o Deus, né? Que é Deus, né? Uma coisa assim, acima de todas as coisas. Então, esse livro, né, ele é melancólico. Eu vou ler só alguns versículos aqui e meditar aqui nesse momento com você que estiver assistindo, que eu acho que é interessante. Cada tempo que você dedicar a Deus, tudo que te dá vontade de buscar Deus, é o Espírito Santo agindo em você, fazendo você buscar outras coisas, contrárias dessas coisas que tem no mundo. Porque o mundo jaz no maligno, é o que diz a palavra, e todas as coisas que tem no mundo, o amor do Pai não está nelas, né? E se alguém ama o mundo, também o amor do Pai não está nele, porque a gente tem que estar arrumando a Canaã celestial. Nosso plano aqui é o quê? É fazer as metas aqui, obedecendo a Deus, cumprir nossas obrigações, ser exemplo, ser sal na terra, ser diferencial e esperar chegar. Por isso que é hora vem Senhor Jesus, hora vem Senhor Jesus, certo? Então, o primeiro capítulo fala assim: a humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Vem escrito Aleph, né, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Então, capítulo 1 diz lá, todo subtítulo lá ele tá vindo com uma letra. Vem Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Então, vamos lá. Capítulo 1. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária, né? Aqui está falando já da questão de ser tributário de um outro povo, né? Você pagar tributo. Continuamente chora de noite, e suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela e tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, porque no cativeiro foram mais nações. Não acha descanso, todos os seus perseguidores a surpreenderam na sua angústia. Nos caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas e os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes e elas mesmas têm amargura. Os seus adversários a dominaram e os seus inimigos prosperaram, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações, e os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a glória. Os seus príncipes ficaram sentados como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Então, assim, trazendo para o dia de hoje, trazendo para o mundo espiritual, o povo que conhece a Deus, nós, e quando optamos por não servir a Deus, optamos por nos rebelar a Deus, a gente tem a consciência disso e é lamentável. Então essa é a palavra, e que a gente vem refletir que o pecado contra o Senhor nos traz tristeza, nos traz amargura, nos traz dor de alma. A angústia toma conta e de uma certa forma a gente não fica em paz, porque por mais que a gente esteja cedendo ao desejo da carne, e isso pareça de certo modo satisfação física, carnal ou de vaidade por conseguir alguma coisa, no âmago da nossa essência a gente não consegue ser feliz verdadeiramente. Falta algo. Por quê? Porque a nossa natureza divina sempre milita dentro de nós, a nossa parte espiritual guerreia, como diz lá, né, em
Efésios, se eu não me engano, o Espírito opõe-se à carne, esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, em qualquer momento que houver essa indefinição, estaremos sempre com uma situação de angústia e de situação assim com... como que eu posso dizer? Indecisão. E a indecisão gera falta de paz. Essa que é a situação. E muito bom é estar nos caminhos do Senhor, ter convicção de tudo aquilo que fazemos, para onde imos e para onde queremos chegar e como estamos andando. Ter paz de espírito é saber que está fazendo certo, é saber que com nossas falhas, né, porque o certo nosso ainda é errado, todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, né, não há um justo sequer, é o que diz a palavra, mas dentro dessa luta por fazer o certo é aí que Deus se agrada, né. Então assim, essa é a reflexão. E que todos tenham um bom dia.